Fala, cafezeiro que empreende! Estou aqui hoje para trazer várias dicas para você que é dono de cafeteria e está buscando uma melhoria para o ticket médio da sua loja. E para não perder o costume, na segunda-feira vou deixar uma mensagem de reflexão para você, dono de cafeteria. Quem nunca ouviu aquela frase? Tempo é dinheiro. Vamos para a vinheta, vocês vão ver como otimizar o tempo e ganhar dinheiro. Tá bom. Bom, hoje nas minhas andanças por aí, nas cafeterias, visitando os clientes, parceiros e vivendo o mercado de cafeteria, de café, ou melhor, mercado de café de maneira geral, existe uma busca do empreendedor para melhorar o ticket médio do próprio negócio. E nas cafeterias, uma das coisas que foi notado é que uma das oportunidades que existem por trás do glamour do café são pequenos workshops, aulas com um barista que entende um pouco mais sobre o assunto e, de certa forma, cobrar por isso. É marcar um horário específico, num momento específico, onde a cafeteria está mais tranquila e, de certa forma, isso reverte em um ganho extra, não só para a cafeteria, ou mesmo uma forma de incentivar o seu barista aí no dia a dia do preparo dos cafés. E olhando para isso, a gente viu que também os clientes criam essa expectativa de terem experiências num dia comum, né? Um dia que a loja está funcionando normalmente, e eles buscam sempre essas experiências glamourosas e técnicas que o café traz. Uma das dicas é, veja aí no seu funcionamento se existe a oportunidade de criar esses pequenos eventos. Mas se não existe, se o seu tempo é um pouco mais resumido, o seu time é mais enxuto e parar a operação para fazer qualquer tipo de evento nesse sentido é conflitante, tá aqui a solução. Estou até aqui na nossa cafeteria da fábrica, a nossa loja experimental, e aqui no display de mesa já está me vendendo uma experiência. Eu costumo dizer que essa experiência que a gente está vendendo aqui, ela é uma das experiências mais válidas para você mostrar para o seu cliente o que é um café bom, o que é um café ruim. E teve um momento que isso era, eu diria, uma experiência gratuita, que a gente sempre queria mostrar para o cliente, olha, prova isso aqui é um café extra forte, isso aqui é um café especial. Até que a gente trouxe isso para dentro do cardápio. Então hoje o cliente chega aqui na nossa cafeteria, através do display de mesa, ele é provocado a comprar essa experiência. Então, basicamente, nessa experiência, a gente recebe um café extra forte, um líder de mercado, junto a um café especial. Porém, tudo isso é autoexplicativo e eu vou mostrar para vocês agora, pedindo essa experiência aqui na nossa própria loja. Com licença, tudo bem, meu amigo? Opa! Aqui nessa experiência, a proposta é a gente fazer uma quebra de paradigma sobre o café tradicional e um café nosso, um perfil bem equilibrado. Bom, então aqui a gente tem os atributos, né, do sensorial do café. O que está de branco é o que representa. Nesse caso, amargor, impureza, carbonização, qualidade zero. E aqui já ao contrário, mais atributos, mais doçuras, amargor reduzido. Show de bola. Então, basicamente, se eu ler aqui, eu consigo me direcionar. E qual que eu tomo primeiro? Primeiro, o nosso café. Show. Devido à quantidade do amargor do extra forte, ele vai predominar o paladar e vai atrapalhar você sentir os... Beleza, obrigado. Qual que é o seu nome? Leonardo. Vulgo Leozão? Isso. Ah, galera, esse aqui é o Leozão, nosso barista competidor. Fica ligado nesse canal aqui, com a hora ele vai vir contar a experiência dele com os campeonatos de barista. E olha que legal, gente, na hora que a gente levanta o copo, embaixo tem uma imagem de um grão in natura limpo, no caso do especial, e no caso do extra forte, o grão sujo, né, antes de ser torrado. Então já é mais uma maneira aí visual de educar o cliente para ele entender o que está dentro dessa xícara aqui. Bom, então seguindo as orientações do barista aqui, primeiro prova o especial. Eu acho que para quem nunca tomou um café especial ainda vai ter algum tipo de crítica, né? Tá meio suave demais, tem um amargorzinho, mas nada muito elevado. E a pessoa vai se orientando pelo card gigante aqui, se assim eu posso dizer. E aqui no cantinho tem um QR Code que direciona para os vídeos nossos do canal, onde o cara, se quiser aprofundar no assunto específico que está descrito aqui, no caso do blend, vai direto para o vídeo que a gente tem do blend.
E no caso do extra forte, tem um vídeo lá que a gente explica o que é um café extra forte e a pessoa vai aprofundar o conhecimento dela sobre aquele assunto específico. Agora vamos para o extra forte. Gente, de fato, essa experiência aqui é matadora. Se a pessoa... O difícil é tirar esse gosto da boca, peraí. Se a pessoa nunca tomou um café especial, aqui ela descobre o que é qualidade. Essa é a intenção dessa experiência aqui. E eu tenho uma outra dica para facilitar a sua operação, que o café extra forte, gente, vamos lá, não tem como melhorar, concorda? Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Se você então deixar ele já pronto numa garrafa térmica, melhor ainda, porque a experiência do cotidiano das pessoas quando tá ligada a esse café, muitas das vezes é esse café que fica na garrafa térmica por muito tempo. Então você já economiza tempo no preparo desse café ruim. Agora o que vai ser estranho é as pessoas que são seus fornecedores perguntarem o porquê será que esse cara está comprando café ruim se ele fala tanto de café de alta qualidade. Mas isso aí é segredo interno. Depois dessa experiência aí que é um choque de percepção, né? Aí a pessoa cai na realidade que ela nunca tomou um café bom na vida. Agora vamos para uma experiência melhor. A próxima experiência que a gente propõe para vocês aí, eu imagino que em algum momento você que tem vários cafés em mãos quer mostrar para o seu cliente a diferença entre eles. Então a gente tem aqui uma experiência que compara 3 cafés da nossa linha clássica. São cafés que a gente tem de janeiro a janeiro. Ou seja, a gente tem aqui um bourbon amarelo, o frutado e o moca. E essa experiência é exatamente nesse sentido, para que a pessoa possa entender de forma um pouquinho mais técnica a diferença sensorial entre os cafés. E como eu costumo dizer, sempre quando a gente vai comparar alguma coisa, a gente precisa de referência. E estando um café do lado do outro, fica mais fácil da gente notar essa diferença sensorial. E também ela vem de uma forma bem específica que vocês vão ver agora e eu explico no detalhe cada um dos cafés. Com licença, meu amigo, tudo bem? Opa, beleza? Bom, aqui na experiência do Chicarando Clássicos, a proposta é o cliente tá conhecendo os cafés da nossa linha, né, clássica. Então a gente tem o frutado, um café mais intenso, mais encorpado, um café de transição que a gente usa para incluir as pessoas nesse mundo dos cafés especiais. Depois a gente tem o bourbon amarelo, que já é um café mais delicado, mais suave, o amargor bem reduzido. Então ele vai dar uma quebrada no seu paladar. Depois a gente volta para um perfil mais intenso, mais redondinho, que é o moca, entre corpo, doçura, acidez. Então a ideia é eu estar provando e tentar sentir a diferença entre eles. Isso, exatamente. Sentir a diferença, ver qual você se identifica mais e se você quiser a gente tem para venda na loja, pacotinhos de 250 gramas e 500 gramas. Ah, show de bola. Então qualquer café aqui que eu provar eu consigo comprar aqui na loja. Consegue comprar, se precisar a gente moe na hora para algum método específico também. Bacana. Só falar com e aí os se eu tiver baristas. um método diferente em casa, vocês me recomendam lá também a moagem exata. Exatamente, moagem, técnicas de extrações. Beleza. Só conversar com os baristas Vou ali no provar balcão. aqui e já vou lá te pedir uma dica então. Ok. Valeu! Então, como vocês podem observar, aqui tem a descrição sensorial da bebida de uma forma até mais fácil de ser interpretada. O gráfico das atribuições principais do café, destaque, né, principalmente para o gráfico de doçura, acidez e amargor. O corpo, obviamente, ele é importante, mas ele está muito ligado à intensidade e à textura. Então, o amargor é sempre aquilo que o cliente mais leigo tá olhando, né? O quanto de amargor aquele café tem. Isso acaba chamando a atenção. Então olha para vocês verem. Quando o café tem muita acidez, ele tem baixo amargor. Então a acidez acaba sendo um destaque nesse café. Doçura é sempre equivalente. E aqui, mais uma vez, um gráfico um pouco diferente. E temos aqui também as indicações de torra, né? Que não está claro aqui no nosso copo. Mas para a pessoa entender também que, de acordo com a torra, pode estar influenciando nas características sensoriais de cada um dos cafés. Então bora lá, seguindo a dica aqui do Leozão, vamos ver como é que tá esse café aqui. Bom, eu sou suspeito, né? Mas eu vou pensar com a cabeça do cliente. Vai sentir um café mais pesado, um amargorzinho que lembra um chocolate meio amargo.
Um pouco ele, obviamente, vai ser induzido pelaquilo que está escrito, então aqui tem as descrições sensoriais da bebida e um gráfico super fácil de interpretar. Eu diria que o grande segredo dessa comparação de gráfico tá a gente chamar a atenção do cliente, principalmente do quesito do amargor. Então, teoricamente, quanto menos amargo o café é, mais fácil vai ser ele de ser consumido sem açúcar. Mas posso afirmar que aqui todos vocês vão conseguir tomar sem o açúcar tranquilamente. Então, frutado, um pouco mais encorpado. Destaque para esse finalzinho aí que lembra um chocolate meio amargo. A outra dica dessa degustação é que, como você já vai vender a experiência, tem muita gente que questiona se não precisa limpar a boca entre um café e outro. Aí a dica é, vende uma água. Então vou aproveitar e vou depois falar pro Leozão, faltou você me vender uma água, hein, durante a degustação. Então aí aumenta mais uma vez o seu ticket médio. A água já vai ajudar o cliente quebrar esse paradigma. Então entre um café e outro você pode sim usar a água para higienizar, mas caso não queira, não é necessário, é um choque de sensação. A gente sai de um café, já vai para o outro e naturalmente a gente já sente a diferença. Vamos então para o Bourbon Amarelo. Realmente é totalmente diferente, principalmente quando a gente vai e volta, né? Porque a gente começa a gerar essa dúvida, será que tá diferente mesmo? Aí eu sempre sugiro o cliente, ó, prova de novo e compara. E aí vai ficando cada vez mais nítido que os cafés são diferentes. Aqui a gente já sente bem mais suave. De fato, tem uma questão do Bourbon Amarelo que está ligada à acidez, que ele provoca muita salivação bucal. No cantinho da boca da gente, assim, ó, começa a salivar. E isso vai atenuando o amargor, deixando uma sensação de que o café tem menos amargor. Então, um dos grandes diferenciais de cafés com acidez alta é que, na maioria deles, o amargor fica suspenso, né? Fica maquiado pela acidez. Então, ponto positivo para essa atribuição. Um café completamente diferente de fato. E agora vamos para o último, que é o Moka. Muito legal, porque aí de fato faz assim, né? Você tá num patamar, daqui a pouco cresce e agora ele volta para aquele patamar, só que em proporções diferentes. O Moka já tem essa intensidade, o corpo, a doçura, só que tem uma pontinha ali, um toquezinho da acidez ainda presente. E a doçura dele tá bem presente, o caramelo, o chocolate. Então aqui nessa experiência a gente já consegue possibilitar para o nosso cliente cafés diferentes. O que você ia precisar parar a cafeteria para fazer um evento e mostrar a cada um, às vezes com essa solução aqui, você consegue já incluir no seu cardápio algo de diferencial que outras cafeterias não estão fazendo. E a outra dica ligada ainda a essa degustação, obviamente que se for num dia em que a cafeteria esteja mais tranquila, acho que cabe essa atenção do barista, de estar ali na mesa, explicando cada perfil, detalhando melhor o sensorial da percepção que o cliente vai ter, em alguns casos até mesmo preparando o café na mesa, mas aí cabe um olhar para a sua operação para que você possa elevar a experiência. Então aqui é uma forma mais prática e simplificada para você começar amanhã. E lembrando que nessa carta de experiência também, cada um dos cafés vai com o seu QR Code, o qual o cliente vai ter acesso no vídeo específico daquele café. São vídeos um pouquinho mais alongados e eu sempre dou a dica para o nosso cliente que está aqui e não tem muito tempo para assistir esse vídeo, ele entrar no primeiro e se inscrever lá no canal, que aí ele consegue manter essa rotina de informação. E aí depois, se ele buscar lá por Bourbon Amarelo, por frutado ou por Moka, ele vai encontrar também. Agora, se o cliente está com um pouco mais de tempo, ele vai gastar aí uma meia horinha e ver todos os vídeos que estão aqui nessa carta. Então, depois de entender essa diversidade de café, ainda tem mais. Bora para a próxima experiência. Agora, essa experiência eu diria que ela é um tanto intrigante. Porque comeu muito trigo. Para você que acompanha o canal nosso aqui no YouTube, já deve ter visto um vídeo que eu falo sobre a moto que passa na hora que a gente precisa falar. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo.
Para você que acompanha a gente aqui no YouTube, já deve ter visto um vídeo que eu falo sobre a influência do formato dos copos no sensorial. Caso você ainda não tenha visto, fica tranquilo, porque para você vender essa experiência aí na sua loja, vai ser importante você visitar esse vídeo e entender o impacto de cada um desses copos no sensorial. Mas de qualquer forma, eu vou reviver essa experiência aqui para explicar para vocês como implementar ela aí na sua loja. Boa tarde, meu amigo. Opa, tudo bom? bem? Bom, aqui nessa experiência do Geisha em 3 xícaras, a proposta é você estar provando o mesmo café numa única extração em copos diferentes. Esses copos foram desenvolvidos pensando em perfis sensoriais de bebidas. Então, esse copinho é o Nutty. Ele foi desenvolvido para perfis de cafés que vai puxar mais para caramelo, chocolate, amêndoas, né? Então, ele vai deixar, no caso, esse café um pouco apagado, eu diria. Esse copinho é o Sweet. Ele foi pensado para bebidas mais doce e equilibrada. Então, o café ele ainda não vai apresentar todo o seu potencial na xícara nesse copo. E esse copinho é o floral. Ele foi desenvolvido para os cafés mais frutados e florais, que é o caso do nosso Geisha. Então eu vou estar servindo e vou pedir para que você prove no momento quente e aguarde um pouco para ele perder temperatura, porque ele vai mudar o comportamento dele na xícara. Aí aqui a gente tem um autoexplicativo onde fala um pouco sobre a origem da variedade do Geisha, o método de preparo e o café em si. Show de bola. Prova e depois você me dá um retorno, um feedback, o que você achou, qual que você gostou mais. Beleza. Se realmente faz sentido para você. Você não sujou o copo com nada para dar sabor aqui, não, né? não. Então tá certo, Certinho. vou confiar no você. Bom, essa experiência aqui, a gente tem um estudo bem aprofundado dela de um vídeo que a gente fez aqui no canal, então eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo e aqui no card também, para que você possa aprender da onde veio essa maluquice. É um estudo científico muito legal, desenvolvido aqui no Brasil, que virou essa experiência mundial. Então, mais uma experiência para você fazer na sua cafeteria. Gente, é impressionante a diferença que dá, em específico nesse café que é o Geisha. A gente testou vários cafés e a gente percebeu que o Geisha era o café que mais mudava na hora de apresentar essa experiência. Então por isso a nossa dica, se você quiser implementar essa experiência no seu cardápio, é usar esse mesmo café, para que você possa mostrar esse diferencial e o impacto que isso gera no sabor. E aí você deve estar se perguntando também, Gabriel, mas aonde eu compro esses copinhos? Hoje a gente tem um parceiro no Brasil que importa esses copinhos, que é um copinho de uma empresa super famosa, que é a Lava Ceramics, e o importador é a Ritual Tools. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o contato do nosso comercial. E o comercial tem o contato desse fornecedor. Para você que já é cliente Unique, pede para o comercial te mandar o link com essas experiências montadas para que você possa só imprimir e aplicar ela aí na sua loja. Para você que não é cliente, entre em contato lá, entenda como a gente trabalha e a gente disponibiliza esse material para você mediante uma parceria. Bora, que ainda não acabou. A última experiência, eu diria que ela é polêmica. Bora! Agora, essa experiência aqui é para você trazer um ar de sofisticação. Depois de ter entendido que o copo gera um impacto de sabor na sua bebida, talvez agora você comece a entender o porquê do movimento das taças no universo de café. Afinal, hoje a gente já vê aí no Instagram várias cafeterias, várias outras marcas de café usando taças de vinho para elevar um pouco o nível do serviço ou para impactar no sensorial. Tecnicamente, acho que o olhar tem que estar sempre para o sensorial. Então, uma coisa que já é comum é a utilização de taças no serviço de café filtrado. E aqui, a gente pensando em aliar as coisas, um sensorial muito diferenciado
para uma experiência mais sofisticada, a gente criou aqui uma degustação da nossa linha de edições limitadas e raridades. Então você chega aqui na loja e pede essa experiência que vai ser servida em 3 taças de vinho, a qual os cafés vão mudando de acordo com o momento das edições que a gente tem disponível. E aí o barista manda junto com essas taças, ou melhor, manda uma experiência aí para mim que eu vou mostrar pro pessoal aqui como faz essa da taça aí. Boa tarde, com licença, meu amigo. Opa. Tudo bem? Beleza? Bom, aqui na experiência do Chicarando Raridades, a gente traz então 2 variedades raras no país e uma edição limitada, né? Então aqui escolhido a primeira variedade, o Geisha. É uma variedade rara, poucos dos produtores ainda se arriscam a cultivar essa variedade, difícil, devido ao seu difícil manejo. Ela vai trazer notas frutadas e bem floral, né? E para a segunda experiência, a gente traz o Texique, um café originário de El Salvador, um bourbon vermelho melhorado geneticamente, né? Então ele vai trazer notas de licor de avelã, frutas secas, um café um pouco mais encorpado em relação ao Geisha, eu diria. O Geisha é uma bebida um pouco mais delicada. E por último, a gente traz uma edição limitada, nesse caso o Bahia. Um café bem equilibrado, que traz uma doçura muito bacana, uma acidez bem agradável também. Inclusive é um café do nosso projeto Cafés do Brasil. Então é o primeiro café de outro estado que a Unic está trazendo para torrar e distribuir para os nossos clientes. Bacana. E na hora que eu for tomar, eu posso tirar essa tagzinha ou deixa a tagzinha aí? Pode estar virando ela para cá, para não confundir, não misturar as taças. Tá ok? Perfeito. Maravilha. Vamos lá, vamos degustar. Aproveite. Obrigado. Bom, vamos lá para a degustação. Eu vou ser um pouco mais conservador, vou tirar aqui a tag, colocar na frente da minha taça, para eu não me perder aqui também, ó. Muito legal essa ideia de colocar o pregadorzinho, né? Lembrou um pouco o universo da coquetelaria aí, vários bares já usam essa técnica de usar algum cartãozinho pregado ao drink. Vamos provar o café então. Realmente, o Geisha ele já tem essa pegada mais floral, que é nítido na primeira impressão, na hora que você traz a taça aqui pro olfato. Uma outra dica em relação às taças é deixar também a temperatura cair um pouco, para o vapor não ser muito agressivo ao seu rosto. O café bem mais frutado, a acidez mais pronunciada, o frutado dele prevalece e a finalização doce, lembrando essa pegada do floral. Agora vamos para o Texique. O aroma já é totalmente diferente, um aroma mais fechado, eu diria, né? Para frutas mais escuras, assim como o Leozão disse mesmo. E no sensorial, bem agradável, mais doce, mais intenso e frutado mais de frutas escuras. E o Bahia, bem mais doce no lado de rapadura, um açúcar mascavo, cana de açúcar, bem característico dessa região mesmo da Bahia. Qual que é a ideia basicamente dessa experiência? Uma, obviamente, elevar o nível de apresentação do café de forma pensada. Então cabe um teste aí de taças que sejam viáveis para a sua operação. E mais do que isso, a minha dica é: pensa em taças que a base seja um pouco mais aberta para facilitar essa oxigenação da bebida e automaticamente também essa queda da temperatura ao movimentar a taça. Então também é uma quebra de paradigma essa degustação, você mostrar para o cliente que o café vai perdendo a temperatura, ele vai apresentando características e identidades sensoriais diferentes de quando ele está muito quente. Então qual é a ideia? É sempre estar oferecendo esses cafés de alta pontuação e complexidade através dessa experiência. Essa tag, ela é uma tag que vai variando de acordo com o café. Então sempre que a gente lança uma edição limitada, a gente disponibiliza um material para que o cliente possa criar esse material impresso. Então aqui, no caso, a nossa própria cafeteria pegou esse material que é disponibilizado lá no link e criou essa tagzinha para facilitar a experiência dos cafés de
alta pontuação e complexidade, e foi criado isso aqui para que as pessoas possam ter acesso e, mais do que isso, comparar o café entre eles. Então, realmente uma experiência super diferente, que eleva um pouco mais o café, o nível da apresentação, mas sem perder o lado técnico da história. Então, tudo aqui é testado e comprovado que tem um porquê voltado à experiência sensorial por trás daquilo que a gente está mostrando para o cliente. Então, um vídeo aí para você explorar diversas experiências diferentes com o universo de café, aumentar, de certa forma, as experiências da sua loja, mas mais do que isso, aumentar as vendas. Uma das sacadas dessa criação das experiências é provocar curiosidade, automaticamente o cliente acaba provando uma diversidade maior de café e a gente sempre conecta ele com a prateleira, com a gôndola de café. Então são os cafés que a gente tem disponível no momento. Então isso acaba elevando o ticket médio da sua cafeteria, pois o cliente que vive uma experiência, ele quase sempre leva um pacote de café para casa. E mais do que isso, aquela ideia que você tinha de criar pequenos eventos para um barista explicar o café, talvez possa ser sanada através dessas brincadeiras aí que podem te gerar um retorno financeiro, pois afinal elas passam a ser um produto do cardápio. Então a gente acredita muito que as cafeterias vão caminhar para esse lado de oferecer essas experiências mais práticas com o intuito de somar no resultado financeiro e também, é claro, somar no conhecimento, na educação que ela gera através dos cafés, e o cliente sai dali um pouco mais engrandecido quando o assunto é saber de café. E o benefício dessa história, além da rentabilidade, é que você, como barista, como dono da cafeteria, acaba se tornando uma referência para aquele cliente. E esse movimento da autoridade no assunto cria o que a gente chama de fidelidade, e isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem no negócio em si, clientes fiéis. Então, através dessa experiência, espero que você melhore suas vendas, que você melhore a sua performance e, além disso, crie aí os seus clientes fiéis. E os clientes fiéis são aqueles que indicam mais pessoas. Então, através disso, com certeza você vai ganhar mais clientes. Então, para encerrar esse vídeo, como eu disse lá no começo, tempo é dinheiro. Então, otimize seu tempo pensando em experiências viáveis para que você possa ganhar mais dinheiro. Um brinde, até semana que vem.